Em entrevista à TV Senado, o senador Eduardo Girão alertou sobre a tentativa de se aprovar um projeto de lei que, alegando regulamentar o uso da inteligência artificial, visa promover a censura e aumentar o controle estatal sobre os cidadãos. Girão lembrou que o projeto foi analisado por uma comissão especial e imediatamente se tentou levá-lo ao plenário para tratorar a lei. Ele disse: "Nós conseguimos fazer com que se deixasse para a semana seguinte, justamente para a gente poder analisar o texto. Essas coisas a gente conhece. Eu estou aqui há 6 anos e no final de ano se colocam essas pautas chamadas bomba, que não é de interesse da sociedade. E a gente vê por esse assanhamento, por esse atropelo, por se marcar e querer votar no mesmo dia." Girão ironizou: "Nós estamos vendo que o projeto melhorou muito, mas também estava tão absurdo que houve um melhoramento, óbvio, né? Mas ele continua com problemas." O senador destacou que o projeto atende ao lobby dos artistas, apontando: "Da forma como está, é um lobby que não é saudável para a própria evolução tecnológica." O senador alertou que o projeto cria uma superagência e disse: "A gente vê que onde o Estado se mete com relação à regulação, isso amarra, isso trava, isso tem o objetivo, no meu ponto de vista, de censurar. A princípio, eles colocam lá de uma forma que não vai diretamente na questão da liberdade de expressão, mas isso pode ser ampliado com leis infraconstitucionais. Essa superagência, ela pode ter a possibilidade de avançar sem o Congresso autorizar. Então, estão deixando o monstrinho ali. E com esse tempo que a gente assegurou, a gente pretende apresentar algum destaque, alguma emenda ao texto já no plenário, justamente para levantar essas questões, para que elas sejam mais debatidas." Eduardo Girão lembrou que é muito razoável supor que o projeto tem ainda mais coisas escondidas que vão resultar em censura, pelo contexto de perseguição política escancarada. Ele disse: "Tem alguma coisa aí que pode ter pegadinha, pela censura, pela caçada implacável aos conservadores, na liberdade de expressão, que a gente sabe que é a obsessão do momento. O STF está deliberando sobre o Marco Civil da Internet depois de 10 anos. Então, tem alguma coisa no ar, com declarações do governo Lula de que é importante controlar ministros do STF, e o Congresso é a nossa última resistência." Senador Eduardo Girão, o marco regulatório da inteligência artificial foi aprovado já esta semana e estará na pauta do plenário na semana que vem. É uma expectativa grande para aprovação, né? Com certeza, eles queriam colocar na pauta no mesmo dia, votar, que foi que aconteceu na comissão especial, que foi aprovado e já queriam levar para o plenário. Mas nós conseguimos fazer com que se deixasse para a semana seguinte, justamente para a gente poder analisar o texto. E olha, essas coisas a gente já conhece. Eu estou há 6 anos aqui praticamente e final de ano se colocam essas pautas chamadas bomba, né, que não é interesse da sociedade. E a gente vê por que esse assodamento, por que esse atropelo, por que se marcar, querer votar no mesmo dia. E outra coisa, vão dar 3 dias agora, 4. Analise, né? Nós estamos vendo que o projeto ele melhorou muito, mas também estava tão absurdo que houve um melhoramento, óbvio, né? Às vezes eles colocam aquele jabuti na árvore, ele não vai lá sozinho, mas ele continua com problemas, tá? A questão do direito autoral, existe um lobby forte com relação para se manter isso, de artistas, e a gente respeita e valoriza, mas da forma como está, é um lobby que não é saudável para a própria evolução tecnológica. Outra situação, a questão da superagência que está sendo criada, né? A gente vê que onde o Estado se mete com relação à regulação, isso amarra, isso trava, e isso tem o objetivo, no meu ponto de vista, de censurar. A princípio, eles colocam lá de uma forma que não vai diretamente na questão da liberdade de expressão, mas isso pode ser ampliado, né, com leis infralegais. Então essa superagência, ela pode ter a possibilidade de avançar sem o Congresso autorizar, né? Então estão deixando um monstrinho ali, e com esse tempo que a gente... Senador, o senhor pretende apresentar algum destaque, alguma emenda ao texto já no plenário, justamente para levantar essas questões, para que elas sejam mais debatidas? Com certeza nós vamos tentar, por isso é importante
a participação da sociedade no aspecto de que nós temos poucos partidos que podem apresentar destaques. Emendas, com certeza, nós vamos fazer, nosso gabinete, mas o nosso partido não tem, como sou só eu, não tem a disponibilidade desse instrumento importante que é o destaque. Por isso que é importante o PL, por isso que são importantes outros partidos, embora que a gente vê aí uma harmonia com relação ao texto por alguns líderes, tem alguma coisa aí que pode ter pegadinha pela censura, pela caçada implacável aos conservadores, que na liberdade de expressão, que a gente sabe, que é a obsessão do momento. O STF está deliberando sobre o Marco Civil da internet depois de 10 anos. Né? Então tem alguma coisa no ar com declarações do governo Lula de que é importante controlar, de ministros do STF, e o Congresso é a nossa última resistência. Então precisamos de vocês. Esse negócio de bingo e cassino nós conseguimos adiar para o ano que vem, graças à população que se mobilizou. Então censura também precisamos da sua mobilização. Obrigada pela entrevista, senador. Um abraço, querido. Muito obrigado, tá? Obrigada. Boa sorte aí para você. Obrigada. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atingiu unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Gente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase
durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.